Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho à Distância, programa da Federação Espírita do Estado de São Paulo. O tema de hoje foi extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Kardec, capítulo 17, itens 5 e 6, a parábola do semeador. Na parábola do semeador, que é considerada a parábola das parábolas, porque fala do reino dos céus, fala do nosso aprimoramento, dos caracteres da perfeição, da necessidade que nós temos de nos aprimorar, Jesus começa a contar uma história. Sentou-se à beira de um lago e começou a dizer: era uma vez um semeador que saiu a semear. Começou a jogar as sementes aleatoriamente. Algumas caíram num terreno muito duro, difícil acesso à terra. Então a semente não germinou. Outras caíram num terreno pedregoso. Elas chegaram até a germinar, mas como não tinha profundidade e recebendo o sol inclemente, elas queimaram e morreram. A terceira, ou as terceiras sementes, foram cair num terreno que tinha muitos espinhos. Ela brotou, começou a crescer, começou a dar frutos, mas aí vieram os espinhos e foram sufocando. Outras caíram em terreno fértil, que começaram a render maravilhosamente bem, umas a 20%, outras a 40%, outras a 100%. E Jesus termina essa parábola dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os apóstolos que estavam com ele naquela tarde comentaram: Jesus, por que eles falam em parábolas? Aí Jesus explica que é muito mais fácil, era um povo muito simples, muito humilde, de maioria agrária, e que era muito mais fácil, através de costumes, de hábitos do cotidiano, eles entenderem a mensagem do alto. Então ele explicou para essas criaturinhas o seguinte: ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu semente junto da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a mensagem de Jesus e logo a recebe com gosto, entusiasmado. Porém, ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém a tribulação, perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E assim, um dá 100, o outro 60 e o outro 30 por 1. Essa mensagem está em Mateus, capítulo 13, versículos 18 e 23. Assim como a parábola do semeador faz essa analogia entre a terra e a sementeira, nós também podemos transportá-la para as nossas vidas e trabalhar o nosso coração. Existem corações ainda muito embrutecidos, endurecidos, que não conseguem sentir a palavra de Jesus. Outros recebem, têm um certo entusiasmo, mas já abandonam. Acho que tem outros interesses. E nós, a nossa humanidade, estamos vivendo
o terreno dos espinheiros. Todos nós, preocupados com a vida material, com os nossos problemas, com o nosso emprego, com as nossas doenças, as nossas enfermidades, nós todos ficamos nesse envolvimento tamanho dos nossos problemas materiais que deixamos de lado essa mensagem que nós já conhecemos e conhecemos de sobra. Mas aí pensamos, ainda não, ainda é cedo, preciso cuidar da minha aposentadoria, preciso cuidar da minha família, preciso ver meus filhos crescerem, para depois começar a trabalhar na seara de Jesus. E aí é que não conseguimos fazer aquilo que nos comprometemos a fazer, conhecendo o Evangelho de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Daí a reflexão que nós devemos fazer. Como está o nosso terreno? Como está o nosso coração? O que estamos fazendo dele? Quais são os nossos projetos? Qual é a prioridade na nossa vida? Qual a importância maior que eu dou para as coisas terrenas, que são transitórias, para as coisas espirituais, que são aquelas que ficam impregnadas em nós para todo sempre? Precisamos então refletir, saber o que estamos fazendo, o que estamos cultivando, qual fertilizante estamos usando, o fertilizante da paciência, da renúncia, da abnegação, da compaixão, da misericórdia. É isso que estamos trabalhando? Ou ainda estamos muito preocupados em saber o que vai ser de nós amanhã, financeiramente, se vou ficar doente, se não vou ficar doente, se meus filhos vão ter a carreira que eles desejam, que eles almejam, ou que eu sonhei por eles? Tantas tribulações que chegam até nós, então não permitamos que essas mesmas tribulações abafem os nossos sentimentos da espiritualidade, como o espinheiro faz com as sementes que Jesus jogou. Sabemos que a semente é Deus. Jesus é um dos semeadores. Porque a partir do momento que nós aprendemos a sua lição, porque já sabemos, já conhecemos o Evangelho de Jesus, mas a partir do momento que nós aprendemos essa lição, nós vamos nos tornando semeadores. Cada um dentro da proporção que tem capacidade de fazer. Uns, como missionários, se dedicam 100% a essa tarefa, de semear o bem, de espalhar a boa nova. Outros a 30%, outros a 10%. Mas é isso que nós temos que fazer, começar a trabalhar esse nosso terreno, sairmos desse espinheiro onde estamos vivendo, com notícias tão catastróficas, tão desesperadoras, para enxergar um horizonte, enxergar um mundo melhor, sabendo que essa vida vai passar. Não nos esquecendo também da resposta dos espíritos amigos, quando Kardec perguntou o que eu preciso fazer nessa vida para ter um mínimo de felicidade. E os espíritos respondem: para a vida material, a posse do necessário. E para a vida espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. E essa consciência tranquila é nada mais do que viver com ética, com dignidade, ressaltando a verdade. Assim teremos essa paz de espírito, e com essa paz de espírito nós poderemos estar germinando, espalhando todas essas sementes que também recebemos de Deus, nos tornando semeadores na grande seara de Jesus. Assim chegaremos até onde Jesus disse: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Vamos aprender a amar aqueles que nos têm antipatia,
aqueles que não têm afinidade conosco. Vamos perdoar aqueles que ainda não têm a compreensão necessária para entender como nós somos. Vamos viver num mundo de harmonia e paz, porque nós temos a paz dentro de nós e podemos passar adiante essa paz. E assim também seremos obreiros dessa tarefa, dessa obra tão linda, dessa seara tão magnífica que é a seara de Jesus. Dentro desse intuito, dessa vontade de melhorar, de nos aprimorarmos e trabalhar ainda mais o nosso terreno, nosso coração se expande em amor, em alegria e dizemos: Jesus, eis-me aqui, com enxada, com arado, firmes, com vontade de trabalhar na sua seara. Receba-nos, Senhor. Graças a Deus.